O primeiro mês da lei que obriga o uso de farol durante o dia está aí com um resultado positivo, né? Porque nós temos aí queda de acidentes, de feridos, de mortos nas rodovias federais. E esse é um dado muito importante, um dado de Santa Catarina. Foram 10.720 autuações de trânsito. E a tendência é que a turma comece já a assimilar, né, a nova imposição legal. E isso já se constata na prática, né? Porque começou com 300 autuações por dia, foi baixando para 200, cento e poucas, enfim, vai se estabilizando. Agora, professor Dias, o que parece essas ideias aí que estão surgindo no Congresso Nacional, de anistia de multa, alegando que o motorista não teve tempo de se adaptar e tal? Eu acho que primeiro essas ideias, é normal que elas aconteçam nessa época do ano, né? Porque afinal de contas os deputados estão envolvidos nas eleições e querem aumentar o número de votos. Mas eles deveriam prestar atenção em outra coisa, sabe? Que são dois dados que eu trouxe aqui também. Um deles diz que no Brasil a média anual de acidentes é de 1 milhão de acidentes por ano. Isso gera, em média, de mortes imediatas na estrada, sem contar os que morrem pós-estrada. 45 mil mortos diretos, em média, nos últimos 10 anos. E aí, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é do Ministério do Planejamento, fala em um desperdício com acidente de trânsito, Renato, de 22 bilhões. É o custo, né? É o custo. Veja, isso é uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que chega a ser, se você for analisar, é 1/3 do que se roubou no Brasil pela corrupção nos últimos 10 anos. Então, não, perdoe-me, é 1/3 da corrupção estudada pela Lava Jato envolvendo a própria Petrobras e associadas no mesmo caso. Para a gente entender esses números aqui, isso aqui nós estamos falando de afastamento do trabalho, de licença médica, né? De mutilados. De mutilados, de gasto hospitalar, de seguro, né? Acima de tudo. E o mais indenizações. trágico é o que você falou há pouco, é que os hospitais e a saúde brasileira, principalmente nos grandes centros, é o caso, por exemplo, de Florianópolis, Porto Alegre, São Paulo, Salvador, etc. Esses acidentes, eles geram uma ocupação dos hospitais que levam à própria crise da saúde. A crise da saúde está relacionada com isso. Então, na hora que eu escuto, por exemplo, que o motorista está lá preocupado que vai gastar um pouquinho mais com os seus faróis, eu imagino, puxa vida, como a gente consegue ser tão egoísta, né? De não compreender que esses tostões a mais salva a vida deles. Pois é, talvez tenha aí uma necessidade de mudança, inclusive na fabricação dos veículos, enfim, porque a questão da moto, quando veio, e para a moto já há necessidade, obrigatoriedade, né, de farol ligado durante o dia todo. Todo tipo de via pública, não só rodovia. Quer dizer, o cidadão, eu não sou motociclista, mas o cidadão liga a moto, já acende farol automaticamente. Né? Ela pode fazer com que a moto faça isso ou não. E nos veículos não são todos. Tem carros que é no automático, para a noite, é claro, né? Mas aqui nós não temos isso. Talvez haja aí uma necessidade de mudança. Eu acho que a indústria ela vai se adaptar a essa legislação, principalmente com relação ao DRL, Daylight Running Lights. Esse é uma luz de LED forte, muito visível durante o dia, que hoje equipa os carros importados e alguns nacionais. Eu acredito que esse dispositivo
vai se popularizar em muito. Tá, essa luz de LED é válida? É válida, ela atende. Essa é perfeitamente a lei. Essa luz, ela pode funcionar tanto luz alta, luz baixa? O veículo, o motorista ligou, o motor, ela acende automaticamente. Entendi. Durante o dia, ela tem muita força. À noite, não tem baixo, nem. À noite, ela cai um pouco. Entendi. Durante o dia ela fica muito visível. Mas ele pode instalar já veículos novos? Não, tem que ser original de fábrica. Não pode haver nenhuma mudança na instalação elétrica do veículo. Vem de fábrica. Isso vai se popularizar cada vez mais. Os lançamentos da indústria automobilística vão priorizar o DRL cada vez mais até todos virem, nos próximos anos, todos vão vir com DRL. Agora, interessante, aqui em Florianópolis, eu acompanho porque um rapaz que trabalha comigo fez isso. Ele pagou R$90 para colocar um adaptador que, quando ele liga, funciona como uma moto. Automaticamente liga o farol baixo. Então, isso é uma coisa que as pessoas também deviam fazer. Mas aí, no que diz respeito à obrigatoriedade, então aí sim eu acho que o CONTRAN, que é responsável pela fiscalização de segurança dos veículos, tornar obrigatório esse item nos carros que saírem de fábrica, todos populares. Talvez seja o passo seguinte. É que a consciência, hoje em dia, a gente tem a questão, isso só vai vingar se a polícia notificar, né? A gente faz uma lei boa, que é uma questão social, é uma lei de abrangência, mas fica assim, todo mundo sabe que é o farol. Quem anda nas estradas sabe, não tem como você dirigir sem estar com o farol aceso, não tem, é impossível. Você tem dentro da sua necessidade isso, você olha assim, poxa, acendeu o farol, modifica o ambiente do trânsito, a segurança parece melhor. Mas aí a gente vincula sempre a questão do farol da lei com a notificação. Infelizmente é assim, né? Você sabe, se nós não tivermos alguém para notificar, ninguém obedece. A questão do cinto de segurança, que teve uma época, quanta rejeição houve contra o cinto de segurança, né? Sim. Hoje em dia, qualquer criança no banco de trás não entra, aquilo já é um hábito que ele tem de botar. Né? E o farol aceso nas estradas, eu acho que é indiscutível isso, não tem como, entre nas estradas. Não, eu acho que a gente teve, sabe, nesse tempo que a segurança de trânsito se transformou numa preocupação nacional, eu acho que a gente teve alguns grandes avanços. O cinto de segurança, criança no banco de trás, o uso do capacete, a lei seca e agora a questão do farol. Tudo isso a gente vai somar, 12% aqui, 10% ali, a gente vai aumentando a perspectiva de vida e de transformar o dirigir numa coisa prazerosa, porque dirigir é gostoso, é ou não é? É gostoso. É gostoso você pegar uma estrada e vendo a paisagem. Sem dúvida. Só que se transformou no Brasil numa guerra em que vencem os mais fortes e os mais espertos. E o que você disse, eu acho fundamental, sabe? As pessoas sentirem que a polícia que está na estrada, ela está lá não é para nos punir, ela está lá para proteger. Se foi punida, porque era para proteger a vida do cara que foi punido, inclusive. Sabe que, senhores, eu me lembro logo que surgiu a lei, recebi algumas mensagens pela Rádio CBN Diário, o pessoal questionando primeiro, né, essa lâmpada farol de LED, né, que os senhores falaram, e o segundo, o que seria a luz baixa? Não, mas é a sinaleira. Não é a sinaleira. Não é a sinaleira. O que eu acho que faltou nessa lei, agora é opinião minha, não da Polícia Rodoviária. O governo federal poderia ter feito uma campanha publicitária, contratado um ator, uma atriz da Globo, famosos, feito um jingle, feito uma campanha simpática para apresentar essa lei, a necessidade que ela vai salvar vidas. Exatamente. Se isso tivesse sido feito, a população estaria aceitando muito melhor. Não teria 1/10 das críticas que existem hoje. Mas não foi feito isso. Agora é a polícia que tem que estar dando a cara para bater e multando. Parece que é a polícia que inventou essa história. No caso dos taxistas, por exemplo, quando eu menciono o custo, não se trata de um egoísmo. É um cálculo que entra no nosso trabalho. Vai aumentar o custo operacional. Vai aumentar o custo do nosso trabalho, porque nós, assim, transportamos pessoas e nós inclusive, nos nossos táxis, temos um seguro para as pessoas.
Hoje, uma das nossas lutas maiores é combater o tráfico clandestino de passageiros. Nós temos situações, por exemplo, como passageiros que são embarcados na porta de hotéis, que recebem seus clientes. Um dos itens de segurança que é a segurança que eles têm que oferecer para os clientes, e na hora de ir embora, a revelia dos proprietários, certamente, os passageiros são encaminhados para transporte ilegal. Você não sabe se o carro foi revisado, quem é o motorista, as condições do veículo legais, se essa pessoa que está dirigindo tem antecedentes, né? Você entende? Então, assim, a questão de segurança passa por diversas dimensões e nós queremos transportar com segurança. Eu acho assim, eu particularmente estava fazendo um cálculo, o senhor falou de uma média, mas se a gente multiplicar esses seus dados anuais por 10, nós temos 450 mil mortos em 10 anos, 500 mil de pessoas quase. Nós temos 220 bilhões de prejuízos, porque 22 bilhões é uma cifra, 220 bilhões é um outro tamanho da coisa, né? Então, nós taxistas trabalhamos o tempo todo na rua. Agora, recentemente, inclusive um colega nosso de diretoria, o carro foi abalroado, sabe? Saiu, como outros acidentes ocorrem, né? Sai de uma pista, vai para outra, sabe como é que é? O país é um território terrível para dirigir, né? A questão de trânsito, né? A questão de trânsito não existe mais. E essa questão da educação, né? Que é feita, o seu comentário é correto, porque é o seguinte, enfiar a goela abaixo, ninguém gosta, né? De receber uma... Mas confesso que pegou mais rápido do que eu imaginava, talvez pela falta de fiscalização. E até que a gente acaba admitindo que é importante. É lógico, a gente vai na estrada e a gente liga, é natural. A gente acaba admitindo que é natural. É muito fácil. Eu começo a estranhar, eu começo até a estranhar quem não usa. É diferente, né? Porque esse tipo de medida é diferente daquela medida que determina que o cidadão, da noite para o dia, tem que mudar o extintor de incêndio, aí todo mundo sai para comprar o equipamento. Anos depois não, meses depois, semanas depois, não precisa mais. O kit de primeiro socorro. Quer dizer, aí o cidadão se sente lesado. Agora, nesse aí não tem custo, digamos assim, não se trata da questão do custo, é questão mesmo de orientação, de mudar o comportamento. Né? Seguinte, nós vamos para o intervalo comercial e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.